Olá meninos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de língua portuguesa, não é? Mas é língua portuguesa sim, só que de atividade complementar. Olá Heber. Olá Fátima, e aí pessoal, tudo bem? Pois é, estamos iniciando aqui nosso ano com atividade complementar, quero ver vocês participando. E a gente convida vocês ao momento de exposição. Estamos aqui iniciando mais um ano letivo de atividade complementar de língua portuguesa, mais uma etapa na vida de vocês, tá certo? Nesse nosso momento de exposição, vamos apresentar para vocês a nossa equipe de coordenação pedagógica. Então temos como coordenação pedagógica articuladora, a professora Bárbara Rustes, professores de vídeo de atividade complementar, eu, professora Janeide e professora Miriam Cruzué. E comigo aqui na assistência, conforme nos apresentamos, eu no vídeo, professor Heber Torres ali na assistência com vocês. E já vamos que vamos para a nossa aula de número 1. Afinal, atividade complementar, nós temos muito pouco tempo, né? Então, aproveitar sempre cada minuto e cada segundo. Então, essa aula de hoje, a aula de número 1, aula da primeira unidade, nós vamos conversar sobre dissertação, definição e quais os usos desse gênero, desse tipo textual, que é a dissertação. Tema, definições e usos, texto dissertativo e a nossa mensagem, né, para começarmos a nossa manhã aí bem light, bem relax. A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Realmente escutar é uma arte, né? Arte essa que não são para todos. Inclusive eu venho me trabalhando, fazendo terapia, Heber, para ouvir e não falar nada, mas às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então a arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da ignorância. Essa mensagem é de Dalai Lama. Qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? Analisar aspectos relativos ao tratamento da informação em notícias, como a ordenação dos eventos, as escolhas lexicais, o efeito de imparcialidade do relato. O conceito de dissertação. Vamos lá. Tivemos com vocês no primeiro ano a disciplina de atividade complementar. E o que vocês pedem para nós sempre é: gente, a gente precisa de aula de redação. Professora, dá aula de redação, dá aula de redação. Eu queria lembrar para vocês mais uma vez que sempre estamos trabalhando com redação, tá? A gente não tem um pó de plim-plim, né, Heber, que a gente vai jogar na cabeça de vocês e vocês vão aprender a fazer redação, tá? A dissertação é um tipo de texto, né, que se trabalha, que se é solicitado muito, que é o texto dissertativo, argumentativo, nas redações do Enem, que vocês desejam, que vocês almejam, em vestibulares, em concursos. Mas não existe uma fábrica. Ontem minha filha falou assim: mãe, eu quero um curso de redação. Falei, sim, mas se você não lê, né? Aí a escola solicitou, a professora solicitou que ela construísse um parágrafo sobre um determinado tema. Apenas um parágrafo, que será o parágrafo de introdução. Falei, sim, mas antes de você começar a escrever, você leu, você foi buscar esse tema, você foi conhecer esse tema. Então não adianta um curso de redação, não adianta a Fátima estar aqui trazendo redações, aulas e mais aulas, como nós sempre trazemos. Redação está na língua portuguesa, né, nas aulas de língua portuguesa, porque a redação é a arte de escrever. Então lá você é cobrado a grafia, ortografia, a concordância, a regência, pontuação, tudo isso dentro da redação. E tudo isso é gramática normativa, tudo isso é língua portuguesa. O uso dos elementos coesivos, que são as conjunções, os pronomes. Então, tudo isso está lá na gramática normativa que a gente trabalha com vocês. Então, diariamente, nós trabalhamos o texto dissertativo, argumentativo. Diariamente, em língua portuguesa, nós trabalhamos com a redação. Porém, existe uma definição, existem algumas características que são características próprias
para o texto dissertativo argumentativo. E nesse ano, especificamente no segundo e no terceiro ano, nós vamos estar trazendo para vocês essas essas características, acho que é a palavra mais adequada, desse tipo textual, que é o tipo dissertativo argumentativo, aquele que é bem solicitado e que é bem cobrado, ou que é cobrado, né, nas redações, nas avaliações do Enem, nos vestibulares, nos concursos, ok? Mas aí é o que eu falo para vocês, chamo a atenção de vocês. Nós trabalhamos redação em todas as nossas aulas de língua portuguesa, tá bom? Bem, como o nosso tema de hoje é dissertação, definições e usos, vamos aqui definir logo para vocês, porém não precisam vocês anotar, o que é um texto dissertativo. Então, a dissertação é um texto que se caracteriza pela defesa de uma ideia, de um ponto de vista, ou um questionamento acerca de determinado assunto. E é exatamente, pode vir aqui comigo, é exatamente por isso que não se sabe fazer redação. Por isso que a gente diz, olha, eu não sei fazer redação, ou redação é difícil. Por quê? Você tem características. A principal característica de um texto dissertativo argumentativo é a defesa de uma ideia. Então, se para mim não existe racismo no Brasil, eu tenho que ter argumentos que eu defenda essa ideia, inclusive argumentos, e esses argumentos são exemplos, são pesquisas, de que o meu ponto de vista está correto. E eu tenho que trazer argumentos que comprovem esse ponto de vista. O que é muito difícil ou quase impossível eu defender a ideia de que no Brasil não existe racismo. Por que, Pró? Você acha que é difícil, que é impossível? Porque a todo instante nós estamos presenciando na mídia, e olha aí a importância da mídia, a importância de você estar assistindo televisão, a importância assistindo TV com consciência, programas coerentes, usar as redes sociais de forma consciente, né? E buscando notícias verídicas, que não sejam notícias falsas, as famosas fake news. Por quê? Porque jamais eu vou conseguir, ou jamais é muito complicado, né? É muito forte. Mas é difícil eu conseguir comprovar, através de um ponto de vista, através da minha ideia, de que não existe racismo no Brasil. Porque a mídia está a todo instante mostrando exemplos e mais exemplos e consequências desse racismo. Então, gente, um texto dissertativo, uma redação é isso. É você ter elementos, é você ter subsídios para você defender a sua ideia, o seu ponto de vista acerca de um determinado assunto, né? Aquele assunto que lhe é apresentado, tá certo? Então eu não vou poder falar nunca sobre o racismo se eu não conhecer, se eu não tiver feito leituras, se eu não estiver assistindo no dia a dia às reportagens, o que acontece em nossa sociedade. Então, redação é tema atual, é assunto atual. Perfeito? Então, já vimos aí a definição do texto dissertativo argumentativo. A principal característica é a defesa desse ponto de vista. A partir daí, dessa defesa do seu ponto de vista, né, é o momento em que você expõe suas ideias a respeito de um determinado assunto. É nos parágrafos seguintes, né, que você vai debater, que você vai discutir, que você vai questionar, que você vai expressar o seu ponto de vista, qualquer ele que seja. Porém, esse ponto de vista que você defender, você tem que ter argumentos consistentes para convencer, por exemplo, o professor Weber que vai corrigir o seu texto, né? Não pense que você vai fazer um texto simplesmente por fazer, vai escrever simplesmente por escrever. Não.
Você tem que ter as ideias ali, ó, coerentes do início ao fim, porque alguém vai corrigir. Afinal, você não escreve para você, você escreve para o outro. Tudo que você escreve é para que o outro possa ler, tá certo? Quais são os objetivos de um texto dissertativo, de uma dissertação? Olha aí, convencer alguém de que determinado ponto de vista é praticamente inquestionável. Ok, gente, então olha só, esses são os objetivos de um texto dissertativo argumentativo, né? Então, convencer alguém de que determinado ponto de vista é praticamente inquestionável. É aquilo que eu falei para vocês ali anteriormente, né? Você jamais... É difícil você convencer alguém de que não existe racismo no Brasil. Justamente por quê? Porque nós temos as comprovações aí de toda a mídia, de toda a matéria impressa, de que a todo momento existe o racismo no Brasil. Um outro objetivo do texto dissertativo argumentativo é dar a conhecer ou explicar qualquer assunto com intenção informativa ou pedagógica, tá? O próprio nome já diz, né? De texto dissertativo, argumentativo, quando se fala de uma redação para o Enem ou para um vestibular. Então você vê como é que se dá, professora, essa explicação, dar a conhecer ou explicar qualquer assunto. Como é que se dá essa explicação? Essa explicação se dá através dos argumentos que você traz, né? Então você trouxe aí esses argumentos, os índices, por exemplo, tabelas de pesquisas que demonstram, que denotam, né, que estão mostrando a todo momento os índices de racismo. Então, quando você traz isso aí, você está, através dessas tabelas, através dos argumentos, demonstrando, comprovando por A mais B a sua tese. Discutir um assunto, conferindo-lhe tom polêmico de debate, levando o leitor a tomar posição perante o problema. Pois é, pensem vocês, imaginem vocês, eu estar aqui falando, né, ou vocês escrevendo aí, de que não existe o racismo. Claro, quando alguém pegar para fazer essa leitura, não vai dar credibilidade ao que eu estou escrevendo, ao que eu estou falando. Porque quando eu comprovo, quando eu digo que não existe, o que é que está acontecendo? E aí o leitor, por exemplo, o professor Heber pega, não. Mas existem pesquisas aqui que demonstram isso. Essa pessoa aqui não conhece o assunto. Então, já demonstra que eu não tenho conhecimento sobre o assunto a partir dos argumentos insustentáveis que eu venho trazendo e que eu venho discutindo ou que eu venho expondo para vocês ali no meu texto. Então, são características específicas que aí sim, nós enquanto professores podemos trazer essas características para vocês, mostrar essas características para vocês, para que vocês saibam, né, no momento que vocês estiverem produzindo, o que é que vocês têm que escrever. É a mesma coisa quando nós estamos falando, analisando um poema, né? Ou lemos um romance. Então vamos observar ali quais são as características daquele poema, como é que aquele autor escreve, né? O poema, como é que aquele autor, um romance, como é que aquele autor daquele livro escreve. Por exemplo, vocês vão estudar romantismo nesse segundo ano, né? Acho que vocês, romantismo, parnasianismo, simbolismo. Então, quais são as características desses poemas, quais são as características desses autores que escreveram nesse período, né? O período em que o romantismo perdurou. O ano passado vocês estudaram arcadismo. Então, quais foram as características dos escritores? Então, para cada escritor, para cada poeta, você tem as suas características específicas. Então, para cada tipo de texto, né, que nós temos o texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo, dissertativo, argumentativo, o expositivo, você tem características específicas. Então, eu não vou poder usar uma narração, por exemplo, dentro de um texto dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem, porque a narração não tem características de um texto dissertativo, né? A narrativa é característica de um texto narrativo.
Eu não vou poder usar uma descrição, por exemplo, vou estar falando de racismo e fazer a descrição de algo que não é. Por quê? Porque a descrição não é uma característica do texto argumentativo, é uma característica do texto descritivo. Bom, então nós temos que fazer também, gente, um bom planejamento de texto, tá? Para vocês estarem hoje aqui no MTEC assistindo a nossa aula e para nós estarmos aqui ministrando nossa aula, nós tivemos que fazer um planejamento. O mínimo planejamento de vocês é, bem, o transporte passa às 6h30, eu tenho que levantar no mínimo 6 horas, que é o tempo que eu vou tomar banho, tomar café, me arrumar e me deslocar até o ponto do transporte. Então isso é um planejamento, né? A mesma coisa com o nosso texto dissertativo argumentativo. Então nós temos que ter um planejamento. Primeira coisa que eu tenho que saber é o tema, né? O tema que me foi solicitado. Então eu tenho que saber o tema. Bem, sei o tema, eu vou ter que defender uma tese, um ponto de vista sobre o meu tema, tá? E essa tese é exatamente isso, o que eu disse no início. Existe racismo no Brasil, e aí quando eu confirmo, já que o tema é sobre racismo, que existe um racismo no Brasil e o porquê que existe esse racismo no Brasil aqui na minha tese, eu tenho que trazer argumentos que comprovem, que defendam a minha tese, tá? Com esses argumentos que venham a defender a minha tese, que são aqui os parágrafos de desenvolvimento, quando se fala em argumentos, são os parágrafos de desenvolvimento, eu tenho que ter uma intervenção para esse tema que me foi apresentado, né? Que é o último parágrafo, que é o parágrafozinho de conclusão, é onde eu faço uma intervenção, ou seja, eu trago uma proposição para a possível solução dessa minha tese que eu estou defendendo, tá? Então isso aqui também é um planejamento. Eu não chego e não começo a escrever pá, não. Primeiro eu tenho que compreender o tema, saber o que é o tema e o que é que eu vou defender sobre esse tema. Trazer argumentos consistentes para sustentar a minha tese e, por fim, trazer uma intervenção. Então, a dissertação é dividida basicamente em 3 partes. Introdução, que é exatamente o que eu já disse, a tese. O desenvolvimento ou a argumentação, né? Ali. E a conclusão, que é o momento de intervenção. Então, são as partes que o texto dissertativo ele é dividido. Normalmente vocês costumam perguntar, professora, quantos parágrafos eu devo ter na minha redação? Bem, eu tenho que ter, a depender do que a banca solicite, no máximo 30 linhas. Tá? O Enem é 30 linhas. No mínimo 8, no máximo 30. Porque se você escrever 7, não é corrigido. Então, no mínimo 8, no máximo 30 linhas. E aí eu tenho que fazer uma boa divisão, né, gente, entre esses parágrafos aí. Bom, na introdução, né, que é a tese, o autor apresenta a ideia ou ponto de vista que será defendido. Então, é aqui, nesse momento, olha só, aqui, ó, me foi apresentado o tema. Ó, beleza, apresentou o tema. Tá? Aí eu vou analisar. Olha aqui onde aqui entra a gramática também. A interpretação. Porque eu venho lá com uma frase, ou eu venho com um período de 2, 3 linhas, ou tem um poema, a partir daquele poema ali eu vou extrair, vou compreender o meu tema. E é aqui na tese, que é a introdução, que eu vou, ó, apresentar a ideia, o ponto de vista que eu vou defender durante o meu texto. O parágrafo introdutório apenas apresenta o assunto a ser discutido. Contém a tese, ou seja, é uma ideia a ser discutida e essa ideia deverá ser provada nos parágrafos seguintes, que são os parágrafos de desenvolvimento. A tese nada mais é, gente, do que a ideia central que vocês vão defender ao longo de todo o seu texto, tá? Essa tese, ela precisa ter relação com o tema que lhe foi ali apresentado, que foi solicitado de que vocês escrevessem, tá certo? Então,
não é um bicho de 7 cabeças. E acaba sendo, quando você não tem conhecimento sobre o tema, quando você não lê, quando você não compreende o tema. Então, por exemplo, no Enem de 2018, o tema era para falar sobre a tecnologia, né? Mas focar principalmente nos algoritmos. O que é que seriam esses algoritmos? Logo, quando você acessa uma rede social, um site de busca, alguma coisa desse tipo, normalmente, quando você volta a acessar essa máquina ou outras redes que você sempre utiliza, eles estão ali o tempo todo te mandando informações sobre aquela busca. Então, a influência disso, né, no comportamento e na manipulação do seu comportamento. Então, de que forma os algoritmos influenciam o seu comportamento enquanto usuário de uma rede, né? E de que forma ele te manipula. Então, o que seria essa influência? Eu vou lá, busco por um sapato, um determinado tipo de sapato. Estou ali buscando. Pronto, a máquina já registrou que eu quero comprar, o que eu desejo comprar. Muitas das vezes eles começam a mandar várias propagandas. Então é a influência dele no nosso comportamento. A partir do momento em que a gente, por essa influência, por essas propagandas, estou pegando um exemplo assim bem básico para vocês compreenderem como foi o tema do ano passado. Você passa a comprar, você tem uma determinada atitude em função dessa manipulação desse comportamento dos algoritmos lá nas redes sociais, e você começa a adquirir o produto sem necessidade, você acaba sendo manipulado por essas máquinas, por esses algoritmos, né? Que isso também está ligado à matemática. Então, muitos textos, se vocês buscarem hoje na net, que pode ser que esteja disponível ou não, as pessoas passaram a escrever sobre as fake news e não sobre o comportamento do usuário e a manipulação deles, né? Você ser manipulado, qual é o seu comportamento, de que forma você é manipulado por esses algoritmos, por esse controle de dados que essas redes de tecnologias nos propõem. Tá? Então é necessário você compreender. A partir dali, você tem a sua tese para que você precise defender ao longo do seu todo o texto. Uma outra parte, né, conforme eu falei, então você tem ali o primeiro parágrafo que é da introdução. O próximo é o desenvolvimento ou a argumentação. Desenvolvimento e argumentação. São os parágrafos seguintes, o segundo, o terceiro parágrafo, tá? Então, nos parágrafos de desenvolvimento, o autor desenvolve o ponto de vista apresentado na introdução. De que forma, professora, que eu vou desenvolver? É ali, nesses parágrafos, que vocês vão tentar convencer a mim, a Hebe, a quem pegue o texto de vocês, que o que você bota lá, que você escreveu lá na tese, no primeiro parágrafo, você tem convicção do que você está dizendo. Portanto, você deve usar uma sólida argumentação. Não adianta você vir com palavras do tipo eu acho, acredito, considero. Isso é muito superficial. O que eu acho não é o que Hebe acha. O que eu acho não é o que você, aluno, acha. Não. É preciso você ter palavras objetivas. Tá? Bem objetivas. Quantos parágrafos de desenvolvimento eu posso ter? 2, 3 parágrafos de desenvolvimento, porque são nesses parágrafos que você vai trazer argumentos que comprovem a sua tese, que você vai convencer o leitor, tá? Então, é a segunda parte de um texto dissertativo argumentativo, são os desenvolvimentos, os parágrafos de desenvolvimento. E por último, nós temos o parágrafo de conclusão. O Enem solicita uma proposta de intervenção. Alguns concursos ou outros vestibulares, nem todos, não solicitam uma proposta de conclusão. Solicita que você faça uma conclusão do seu texto. Então vamos falar desses dois pontos. A conclusão de um texto nada mais é do que uma retomada do que você escreveu na introdução com o que você escreveu no desenvolvimento.
Ponto. Essa é a conclusão. Ou seja, eu não posso costurar, fazer uma costura em uma blusa, em um vestido, em uma calça, se no final da minha costura eu não fizer o arremate. Ah, mas como é que se faz esse arremate? Então, passando a maquinazinha para lá e para cá, na mão, dando ponto, vários pontos ali, para que você tenha certeza de que essa costura não vá se desmanchar, tá? Então, é o arremate do nosso texto, é o parágrafo de conclusão. Quando o Enem solicita uma proposta de intervenção, ela considera que na elaboração dessa proposta de intervenção, você deva apresentar uma possível solução para o problema que foi focalizado, para o problema que foi discutido durante todo o seu tema da redação. E essa proposta de intervenção deve respeitar os direitos humanos. Por exemplo, nós tivemos temas muito polêmicos, né, nos últimos em 2016, 2017. Um dos temas foi a persistência da violência contra a mulher. Então, em alguns textos se dizia que deve-se cortar a mão daquele cara que bateu em uma mulher. Pronto. Em nenhum momento da nossa Constituição a gente vê ou está escrito que devemos mutilar alguém ou maltratar alguém porque esse alguém maltratou alguém, um outro. Então, se eu digo isso na minha proposta de intervenção, né, eu estou desrespeitando os direitos humanos. Antes era zerado automaticamente a sua redação. Hoje, mais não, tá? Mas você também não vai passar da nota 1 nesse parágrafo de conclusão. Então, eu tenho que trazer propostas de intervenções que ajude a solucionar um possível problema que eu estou discutindo, o problema que eu estou discutindo ali no meu texto. Tá certo? E proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. E nós vamos trabalhar mais detalhadamente cada parágrafo desse, trazer as características de cada parágrafo desses durante as nossas aulas de atividade complementar, tá bom? Então, observaram aqui, nessa breve exposição que eu fiz, que nós fizemos aqui, eu, professor Weber, sobre as definições de um texto dissertativo argumentativo, e seu uso, o uso do texto dissertativo argumentativo, ele é quase que predominantemente, olha aí, acadêmico, no ambiente escolar. Ele circula muito mais no nosso ambiente escolar. Em algumas colunas, não com o título de dissertação, né, mas colunas de jornais que vêm ali a discutir um determinado problema, tá certo? Então, vamos trabalhar assim cada parágrafo desse texto, tá? Desse gênero, desse tipo textual, que é o tipo dissertativo e argumentativo, tá bom? Nossa aula é bem rápida, gente. Então, portanto, vocês têm que aproveitar o máximo que vocês podem aqui desse nosso momento. Olha as referências de nossa aula. Nesse instantinho, a gente vai trazer para vocês o nosso colega Hebe ali no nosso momento de interação, tá certo? Olha só, nesse nosso momento de produção, eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas de como melhorar a sua capacidade de dissertar, tá certo? São dicas. Fique por dentro das atualidades. Como eu disse para vocês, leiam, participem, assistam jornais, analise questões, busquem argumentos contra e a favor, peguem um tema, definam e tentem trabalhar isso durante o ano todinho de vocês. Fátima. Oi, Heber. Só lembrando a eles que essa questão de estar informado, né, com leitura, é bom a gente evitar, né, se informar via textos de WhatsApp, encaminhados. Isso. E tal. A gente deve ir direto no site. A gente tem vários sites de notícias, né, sites de informação,
Então a gente deve buscar, não é, mais nessas fontes, além dos jornais ou telejornais tradicionais, né? As fontes confiáveis, né? Então, olha só, não precisa ser lírico ou usar palavras difíceis para fazer um bom texto. Objetividade, simplicidade são as características muito apreciadas pelos nossos avaliadores. E esteja sempre atento à grafia das palavras, a concordância verbal e a concordância nominal. Então, são algumas pequenas dicas para começarmos aí o nosso ano letivo. Ok, gente, nesse nosso momento de interação é o momento que a gente vai encontrar com o professor Heber para ele participar um pouquinho mais, dialogar um pouquinho mais com a gente. Heber, nós trouxemos ali, você fez uma participação no momento que estávamos fazendo a interação de algumas dicas de como elaborar um bom texto dissertativo argumentativo. Então, nós trouxemos ali a questão da ortografia, você trouxe a questão da fonte confiável. Olha só, nós temos também uma outra dica, mais 2 dicas na elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Elaborar um texto que tenha um perfil opinativo. É importante não personalizar. O que seria, Heber? Bom, gente, aula show de bola nessa aula, muito interessante para a gente introduzindo aí essa questão da importância da dissertação. Essa questão de não personalizar o texto, é porque isso já vem de uma tradição, né, muito antiga. Então você tem essa questão de quando a gente escreve um texto dissertativo, é um texto que predomina, tem alguns princípios. Um dos princípios da dissertação é a objetividade. Então, objetividade é o contrário de subjetividade, né? Ou seja, a subjetividade vem da palavra subjecto, que significa sujeito. Então, o sujeito, ele não deve aparecer. O sujeito que está escrevendo, né, ele não deve se mostrar. Mas como assim se mostrar? Por exemplo, algumas expressões, né, como a professora Fátima mesma falou com vocês. Eu acho, na minha opinião, e muitas vezes isso é até desnecessário. Por exemplo, deve haver pena de morte no Brasil. Você observe que isso já indica que é sua opinião. Não precisa você colocar, na minha opinião, eu acho que deve haver pena de morte no Brasil. Quando você diz deve haver pena de morte no Brasil, isso já indica que é sua opinião, só que você não aparece no texto. Então o texto deve predominar a terceira pessoa, tá certo? Terceira pessoa. Pode, no caso também, a primeira pessoa do plural, aí não tem problema, porque já é um pouco mais distante, já tem um distanciamento maior em relação à primeira. Por exemplo, né, nós, aí não tem muito problema você utilizar o nós, a primeira pessoa do plural, né? Passamos por um momento de muita dificuldade no Brasil, não tem problema, porque está na primeira pessoa do plural, não é? Então a gente sempre deve buscar essa objetividade no texto. E aí nós vimos aí o que é dissertar, né? O que é dissertar? É justamente você discutir, expor ideias sobre determinado assunto, né? Então você vai discutir, você vai trazer uma tese, o que você pensa a respeito daquele assunto. Então dissertar é isso, né? Quais são os objetivos da dissertação? Aí a gente pensa, por exemplo, eu posso ter uma dissertação só expositiva, que não é aconselhável no Enem. A dissertação do Enem, ela é argumentativa, então o objetivo é convencer o leitor. Então toda vez que você for fazer uma redação, tem que pensar nisso antes de começar a escrever. Como é que eu vou convencer o leitor da minha redação a respeito desse assunto? Então, quando você pensa nisso, automaticamente vai surgir uma tese, um ponto de vista que você vai defender nessa dissertação. Então, isso é fundamental, tá certo? Então, você deve pensar que o objetivo da dissertação, do texto dissertativo, argumentativo, é discutir um tema, tentando convencer o leitor a respeito das ideias que você está trazendo ali nessa sua dissertação, ok?
E a estrutura básica, né? Isso é fundamental, a gente pensar na estrutura, naquela hora de planejar, de fazer o rascunho, isso é muito importante, né? Como a professora Fátima mesma colocou para vocês, que eu preciso planejar o meu texto, tem que planejar antes de começar a escrever, né? Aí você tem a introdução, a professora Fátima também, né, disse isso para vocês, que a gente vai ver durante o percurso de nossas aulas, mais especificamente sobre esses parágrafos, sobre essa divisão, né? Então a gente vai ter uma aula de introdução, a gente vai ter uma aula sobre desenvolvimento e argumentação e também sobre a conclusão, como vocês viram aí, que o Enem cobra a questão da proposta de intervenção. Ok? É isso aí. Ok, gente. Eber, muito obrigada. E a gente volta a se encontrar na próxima aula. Um abraço, até lá.